Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta e estamos aqui para dar continuidade ao estudo semanal da obra Paulo e Estevão, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, pela mediunidade, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para que tenhamos aquela ambiência adequada ao estudo, vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, trazido a nós também pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. A mensagem que leremos hoje é de número 22, intitulada Que Buscais? Temos aqui a narrativa de João, capítulo 1, versículo 38, que diz assim: E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Vamos ver as considerações que Emmanuel nos traz. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Vamos orar? Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos para o estudo desta obra que tanto tem nos ensinado. Que possamos hoje aprender mais e mais, que possamos assimilar os ensinamentos e buscar trazê-los para a nossa vida diária. Abençoe os nossos lares, os nossos afetos, e que possamos hoje, então, dar continuidade ao estudo. Ser conosco, amado Mestre, hoje e sempre, graças a Deus. Então, amigos, vamos fazer, como de costume, antes de realmente iniciar a leitura do dia de hoje, vamos fazer aquele retrocesso para nos situarmos na história, né? No momento que paramos na semana passada. Então, na semana passada, no estudo anterior, não é? Nós encontramos, deixa eu ver aqui, eu tenho as minhas anotações. Vimos Saulo, então, relata a Ananias os acontecimentos no Sinédrio de Damasco. E Ananias, então, diante de tudo aquilo, né, o fato deles dizerem que ele seria preso, aconselha a se resguardar na casa de uma lavadeira e não ficar ali com Ananias, porque com certeza iriam procurar por ele lá. E em apenas 3 horas, isso realmente aconteceu. Ele é procurado, Ananias é procurado e levado preso por 24 horas.
onde foi castigado dolorosamente com 20 bastonadas, e depois liberto. E após ser liberto, ele encontrou com Saulo e sugere a ele a fuga no cesto. Essa passagem é interessante, né? Que ele é colocado no cesto, içado numa árvore, né? E passado, então, para o outro lado da muralha da cidade. E uma vez lá em Jerusalém, né? Depois, então, ele, dali, da muralha de Damasco, ele segue uma viagem para Jerusalém, e uma vez lá, ele procura pela irmã, vai até a casa dela, mas chegando lá, encontra uma outra pessoa, um outro morador. Aliás, muito mal educado, né? E o recebe muito mal e não dá nenhuma informação, mas que é ele que mora ali, que não sabe nada da pessoa chamada Dalila. Depois, então, saindo dali, ele busca por Alexandre, um grande amigo, que o recebeu com entusiasmo, porque ao vê-lo concluiu que ele tinha se curado, né? Porque é o que ficou, que se espalhou, a notícia que se espalhou para os amigos, os familiares e tudo, era que ele tinha enlouquecido, adoecido, né? Mas diante das explicações dadas por Saulo, ele fica, então, bastante decepcionado. E conta para ele que quem levou de Jerusalém para Damasco o mandato de prisão foi Sadoc, o grande amigo, né, de infância de Saulo. E contou para Saulo tudo aquilo que aconteceu aos familiares e amigos, né, quando ficaram sabendo da conversão dele, né, para a casa do caminho, como cristão, né? Então, contou de toda a decepção e tristeza dos familiares. A irmã e o marido, então, se mudaram, abandonaram aquela casa, saíram de lá, saíram de Jerusalém, inclusive, não só da casa, né, e foram para a Cilícia. E a sua mãe faleceu em Tarso, de desgosto. E o seu pai vive triste e infeliz. Os amigos humilhados. E Alexandre, então, o chama de demente, por causa das histórias que ele contou, né, sobre sua conversão, do fato de ter visto Jesus, e de mentiroso. Mentiroso porque Saulo diz a ele que Gamaliel também havia se convertido. E ele não acreditou. E então ele vai embora, ele sente que o amigo não quer mais acolhê-lo, né, não compreende, e resolve então ir à casa do caminho. E chegando lá, pede para que fosse anunciado como Saulo de Tarso, querendo falar com Pedro, né, Simão Pedro, para anunciá-lo como: diga que Saulo de Tarso quer falar-lhe em nome de Jesus. O que deixou o servidor que o atendeu assim, um pouco aberto, né? Não conseguiu nem disfarçar a surpresa, mas falou. Foi lá e falou para Pedro, que estava com João, que Saulo estava ali, pedindo para falar em nome de Jesus, com Simão Pedro. E então, por cautela, Simão Pedro manda chamar Tiago para que eles pudessem, então, resolver juntos o que fazer, né? E Tiago ficou espantado. E Pedro disse que tinha que se proceder com cautela, né, para cuidar da obra do Cristo. Então, eles tinham que ter cuidado com o que eles iam fazer, né, porque o que estava em jogo ali podia ser a obra de Jesus, né? E aí nós fizemos a pausa do estudo, né? Nós fomos até então o último parágrafo da página 247, para quem tem essa edição do romance,
E então começamos no primeiro, hoje vamos começar no primeiro parágrafo da página 248. Então vamos lá, vamos dar início. Eu vou ler então a última, a fala de Simão Pedro. Simão Pedro disse assim: em verdade, ele nos fez o mal que pôde. Então, que Saulo já não podia fazer mais mal do que já havia feito, né? Entretanto, não é por nós que devemos temer, e sim pela obra do Cristo que nos está confiada. Ao que Tiago, então, responde, né? Replica. Aposto em toda essa história da conversão, aposto em que toda essa história da conversão se resume numa farsa, a fim de que venhamos a cair em novas ciladas, replicou Tiago, um tanto displicente. Por mim, disse João, né, o discípulo amado, né, peço a Jesus nos esclareça, embora me recorde dos açoites que Saulo mandou me aplicar no cárcere. Antes de tudo, é indispensável saber se o Cristo de fato lhe apareceu às portas de Damasco. Então, nós vemos cada um tratando do assunto de um ponto de vista. A preocupação de Pedro é com a manutenção da obra do Cristo, né? Eles têm que proteger a obra de Jesus. Já Tiago, muito desconfiado, né? Realmente não estava confiando naquela conversão. Ele achava que ele poderia armar alguma coisa, né? E João, né, pelo perfil de João, amoroso e disposto a ouvir Saulo, né? Então, ele fala ainda em pedir a Jesus que esclarecesse, né? E isso que ele levou açoites, né? Ele sofreu muito amando de Saulo de Tarso, mas mesmo assim ele está aqui num momento como ele é amoroso. Então continua a conversa entre os três. Mas saber como, dizia Pedro com profunda compreensão. Nosso material de reconhecimento é o próprio Saulo. Ele é o campo que nos revelará ou não a planta sagrada do Mestre. A meu ver, tendo a zelar um patrimônio que nos não pertence, somos obrigados a proceder como aconselha a prudência humana. Então, ele está alertando que eles têm que ser prudentes. Não é justo abrirmos as portas quando não lhe conhecemos o intuito. Da primeira vez que aqui esteve, Saulo de Tarso foi tratado com o respeito que o mundo lhe consagrava. E foi mesmo, lembram? Ele foi muito bem recebido na Igreja do Caminho. Busquei-lhe o melhor lugar para que ouvisse a palavra de Estevão. Infelizmente, sua atitude desrespeitosa e irônica provocou escândalo, que culminou na prisão e morte do companheiro. Veio espontaneamente e voltou para prender-nos. Quer dizer, ele fez aquilo e ainda voltou lá, né? Ainda mandou prender João e Simão Pedro. Só não prendeu o Tiago, porque quando ele entrou no quarto de Tiago, Tiago estava ajoelhado, estudando os pergaminhos, né, de Moisés, né, da palavra, e de uma forma respeitosa, como tem que ser, né? Então, ele livrou Tiago da prisão. Ao carinho fraternal que lhe oferecemos, continuou Simão Pedro, retribuiu com algemas e cordas. Assim, externando, também não devo esquecer a lição do mestre, relativamente ao perdão. E por isso reafirmo que não penso por nós, mas pelas responsabilidades que nos foram conferidas. Ante considerações tão justas, os outros calavam, enquanto o ex-pescador acrescentava. Seguindo aqui com a cautela, né, com toda a prudência. Por conseguinte, não me é permitido recebê-lo nesta casa sem maior exame, ainda que não me falte sincera boa vontade para isso.
Resolvendo o assunto por essa forma, convocarei uma reunião para hoje à noite. O assunto é muito grave. Saulo de Tarso foi o primeiro perseguidor do Evangelho. Quero que todos cooperem comigo nas decisões a tomar, pois de mim mesmo não quero parecer nem injusto, nem imprevidente. E depois de longa pausa, dizia para o emissário: Vai, Prócoro, diz-lhe que volte depois, que não posso deixar os quefazeres mais urgentes. E se ele insistir? Perguntou o diácono preocupado. Se ele de fato aqui vem em nome de Jesus, saberá compreender e esperar. Saulo aguardava ansiosamente o mensageiro. Era-lhe preciso encontrar alguém que o entendesse e lhe sentisse a transformação. Estava exausto. A igreja do caminho era a derradeira esperança. Prócoro transmitiu-lhe o recado com grande indecisão. Não era preciso mais para que tudo compreendesse. Os apóstolos galileus não acreditavam na sua palavra. Agora examinava a situação com mais clareza. Percebia a indefinível e grandiosa misericórdia do Cristo visitando-o inesperadamente no auge do seu abismo espiritual às portas de Damasco. Pelas dificuldades para ir ter com Jesus, avaliava quanta bondade e compaixão seriam necessárias para que o Mestre o acolhesse, endereçando-lhe sagradas exortações no encontro inesquecível. O diácono, o servidor, fixou-o com simpatia. Saulo recebera a resposta altamente desapontado. Ficou pálido e trêmulo, como que envergonhado de si mesmo. Além disso, tinha aspecto doentio, olhos encovados e era pele e osso. Compreendo, irmão, disse, de olhos molhados. Pedro tem motivos justos. Aquelas palavras comoveram a Prócoro, no mais íntimo da alma. E, evidenciando seu bom desejo de ampará-lo, exclamou a demonstrar perfeito conhecimento dos fatos. Não trazeis de Damasco alguma apresentação de Ananias? Já tenho comigo as do mestre. Como assim? Perguntou o diácono admirado. Jesus disse em Damasco, falou o visitante com serenidade, que mostraria quanto me compete sofrer por amor ao seu nome. Então, aqui nós vamos até no Salmo 23, né? Voltando lá nos Salmos, no Antigo Testamento. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Me fez lembrar isso. Que Jesus disse em Damasco que mostraria quanto me compete sofrer por amor ao seu nome. Intimamente, o ex-doutor da lei sentia imensa saudade dos irmãos de Damasco, que o haviam tratado com a maior simplicidade. Entretanto, considerou simultaneamente que semelhante proceder era justo, porquanto dera provas na sinagoga e junto de Ananias de que sua atitude não comportava simulação. Ao refletir que Jerusalém o recebia em toda parte como vulgar mentiroso, sentiu lágrimas quentes lhe afluírem aos olhos. Todavia, para que o outro não lhe visse a sensibilidade ferida, exclamou, justificando-se. Tenho os olhos cansados pelo sol do deserto. Podereis fornecer-me um pouco de água fresca? O diácono atendeu prontamente. Daí a instantes, Saulo mergulhava as mãos em um grande jarro, lavando os olhos em água pura. Voltarei depois, disse em seguida, estendendo a mão ao auxiliar dos apóstolos, que se afastou impressionado. Amargando a fraqueza orgânica, o cansaço, o abandono dos amigos, as desilusões mais acerbas, o moço de Tarso retirou-se cambaleante. À noite, consoante deliberara, conforme decidira,
Simão Pedro, evidenciando admirável bom senso, reuniu os companheiros de mais responsabilidade para considerar o assunto. Além dos apóstolos galileus, estavam presentes os irmãos Nicanor, Prócoro, Parmenas, Timão, Nicolau e Barnabé. Este último incorporado ao grupo de auxiliares mais diretos da igreja por suas elevadas qualidades de coração. Com permissão de Pedro, Tiago iniciou as conversações, manifestando-se contrário a qualquer espécie de auxílio imediato ao convertido da última hora. João ponderou que Jesus tinha poder para transformar os espíritos mais perversos, como para levantar os mais infortunados da sorte. Prócolo relatou suas impressões a respeito do pertinaz perseguidor do Evangelho, ressaltando a compaixão que seu estado de saúde despertava nos corações mais sensíveis. Mais insensíveis. Chegada a sua vez, Barnabé esclareceu que ainda em Chipre, antes de transferir-se definitivamente para Jerusalém, ouvira alguns levitas descreverem a coragem com que o convertido falara na sinagoga de Damasco, logo após a visão de Jesus. Então, nós temos aqui Tiago, contrário a qualquer ajuda. João ponderando, né, que Jesus, tinha esse poder de transformar as pessoas. Então, que era possível. Prócoro contou a eles o que sentiu ao ver Saulo de Tarso, né, todo magro, olhos fundos, fraco, pálido, barbudo, né, com aquela roupa única dele, aquela túnica que deveria já estar rota, né? Então, e o jeito humilde, né, de falar. E Barnabé contou, então, quando chegou a sua vez de falar, conta, então, que ouvira dos levitas, porque tiveram aqueles levitas que assistiram, né, a tudo que Saulo falou no Sinédrio de Damasco, né? E contando toda a história sobre o que lhe aconteceu na estrada de Damasco. Então, e continuamos aqui. O ex-pescador de Cafarnaum, Pedro, né, solicitou pormenores do companheiro, impressionado com a sua opinião. Barnabé explicou quanto sabia, manifestando o desejo de que resolvessem a questão com a maior benevolência. Nicolau, percebendo a atmosfera de boa vontade que se formava em torno da figura do ex-rabino, objetava com a sua rigidez de princípios. Então, temos aqui mais um, né, além de Tiago, mais um rígido nos princípios. Convenhamos que não é justo esquecer os aleijados que se encontram nesta casa, vítimas de odiosa truculência dos asseclas de Saulo. É das escrituras que se exija cuidado com os lobos que penetram no redil sobre a pele das ovelhas. O doutor da lei, que nos fez tanto mal, sempre deu preferência às grandes expressões espetaculares contra o evangelho no Sinédrio. Quem sabe nos prepara atualmente nova armadilha de grande efeito. Então, a preocupação de Nicolau é a mesma de Tiago. Se ele não está ali, como lobo em pele de cordeiro, aprontando algum bote repentino, né? A tal pergunta, o bondoso Barnabé curvou a fronte em silêncio. Pedro notou que a reunião se dividia em dois grupos. De um lado estavam ele e João, chefiando os pareceres favoráveis. Do outro, Tiago e Filipe encabeçavam o movimento contrário. Acolhendo a admoestação de Nicolau, exprimiu-se com brandura.
Amigos, antes da enunciação de qualquer ponto de vista pessoal, conviria refletirmos na bondade infinita do Mestre. Então, vamos deixar a nossa impressão pessoal. Vamos ter os olhos do Mestre. Nos trabalhos de minha vida, anteriores ao Pentecostes, confesso que as faltas de toda sorte aparecem no meu caminho de homem frágil e pecador. Não hesitava em apedrejar os mais infelizes e cheguei mesmo a advertir o Cristo para fazê-lo. Como sabeis, fui dos que negaram o Senhor na hora extrema. Entretanto, depois que nos chegou o conhecimento pela inspiração celeste, não será justo olvidarmos, esquecermos o Cristo em qualquer iniciativa. Precisamos pensar que se Saulo de Tarso procura valer-se de semelhantes expedientes para desferir novos golpes nos servidores do Evangelho, então ele é ainda mais desgraçado do que antes, quando nos atormentava abertamente. Sendo, pois, um necessitado, de qualquer modo, não vejo razões para lhe recusarmos mãos fraternas. Então, independente dele estar querendo aparecer entre nós como jogando uma armadilha, ou sendo verdadeiro, de qualquer maneira ele necessita. Ele necessita de que ele seja acolhido, ele necessita ser acolhido, por mãos fraternas. Então é aquela coisa, o que faria Jesus? O que faria Jesus no nosso lugar, né? Se Saulo chegasse, como está chegando, o que faria Jesus? Essa é a pergunta. Então, Pedro, reflete e traz a eles que ele não vê razões para não serem fraternos com Saulo de Tarso, porque se ele está fingindo, então ele está pior, né, do que antes. Né? Percebendo que Tiago preparava-se para defender o parecer de Nicolau, Simão Pedro continuou depois de ligeira pausa. Então, aqui nós vamos ter um Simão Pedro inspirado. Inspirado, só podia estar inspirado. Vamos ler. E disse então Simão Pedro: Nosso irmão acaba de referir-se ao símbolo do lobo que surge no redil com a pele das ovelhas generosas e humildes. Concordo com essa expressão de zelo. Também eu não pude acolher Saulo quando hoje nos bateu à porta, atento à responsabilidade que me foi confiada. Sensatez, não é? Nada quis decidir sem o vosso concurso. O mestre nos ensinou que nenhuma obra útil se poderá fazer na terra sem a cooperação fraternal. Mas, aproveitando o parecer enunciado, examinemos com sinceridade o problema imprevisto. Em verdade, Jesus recomendou-nos acautelássemos contra o fermento dos fariseus, esclarecendo que o discípulo deverá possuir consigo a doçura das pombas e a prudência das serpentes. Convenhamos em que, de fato, Saulo de Tarso possa ser o lobo simbólico. Ainda aí, após esse conhecimento hipotético, teríamos profunda questão a resolver. Se estamos em uma tarefa de paz e de amor, que fazer com o lobo depois da necessária identificação? Matar? Olha que considerações que Simão Pedro está trazendo, né? Lembrando, alguma coisa nós vamos ter que fazer, se identificarmos ele como lobo. E o que será que faremos? Né? Matar? Vai contra todos os princípios cristãos, né? O mestre não admitiria isso. Sabemos que isso não entra em nossa linha de conta. Desculpem. Não seria mais razoável refletir nas possibilidades da domesticação? Conhecemos homens rudes que conseguem dominar cães ferozes.
Onde estaria, pois, o espírito que Jesus nos legou como sagrado patrimônio, se por temores mesquinhos deixássemos de praticar o bem? A palavra concisa do apóstolo tivera efeito singular. O próprio Tiago parecia desapontado pelas anteriores reflexões. Em vão, Nicolau procurou argumentos novos para formular outras objeções. Observando o pesado silêncio que se fizera, Pedro sentenciou serenamente: desse modo, amigos, proponho convidarmos Barnabé para visitar pessoalmente o doutor de Tarso em nome desta casa. Então, nós temos aí Barnabé, né, que ele, como nós vimos aqui, ele era bondoso, né? Era um homem bom. Então, aqui nós vemos Simão Pedro se utilizando, né, aproveitando essa qualidade, né, em Barnabé. Ele e Saulo não se conhecem, valorizando-se melhor semelhante oportunidade, porque ao vê-lo, o moço tarsense nada terá que recordar do seu passado de Jerusalém. Então vejam o que era Simão Pedro, né? A preocupação dele em não, mandando Barnabé, ele não teria, por exemplo, ao olhar para João, lembrar que mandou açoitá-lo, que ele ficou preso. Ao olhar para Simão Pedro, a mesma coisa, né? Que chegou a mandar prendê-lo, e que esse talvez até tivesse mandá-lo. A intenção dele, na realidade, era colocar todos ao apedrejamento, como Estevão. Né? Então, ele se preocupando aqui em não trazer lembranças para Saulo. Muito bom, muita bondade, né, no coração. Se fosse visitado, continuou então Simão Pedro, pela primeira vez por um de nós, talvez se perturbasse, julgando nossas palavras como de alguém que lhe fosse pedir conta. Exatamente isso. João aplaudiu a ideia calorosamente. Esse é João. Né? Em face do bom senso que as expressões de Pedro revelavam, Tiago e Filipe mostravam-se satisfeitos e tranquilos. Então já mudaram a sua posição. Né? Combinou-se a diligência de Barnabé para o dia seguinte. Aguardariam Saulo de Tarso com interesse. Se, de fato, sua conversão fosse real, tanto melhor. O diácono de Chipre, Barnabé, destacava-se por sua grande bondade. Sua expressão carinhosa e humilde, seu espírito conciliador, contribuíam na igreja para a solução pacífica de todos os assuntos. Então, são essas qualidades, né, esse jeito de ser, que fizeram que Simão Pedro, além do fato de Saulo não o conhecer, né, fizeram Simão Pedro escolher Barnabé para a tarefa. Né? E lá foi, então, Barnabé. Com um sorriso generoso, Barnabé abraçou o ex-rabino pela manhã, na pensão em que ele se hospedara. Nenhum traço da sua nova personalidade indiciava aquele perseguidor famoso que fizera Simão Pedro decidir a convocação dos amigos para resolver o seu acolhimento. O ex-doutor da lei era toda humildade e estava doente. Indisfarçável fadiga transparecia-lhe nos mínimos gestos. A fisionomia não iludia um grande sofrimento. Correspondia às palavras afetuosas do visitante com um sorriso triste e acanhado. Via-se-lhe, entretanto, a satisfação que a visita lhe causava. O gesto espontâneo de Barnabé sensibilizava-o. A seu pedido, Saulo contou-lhe a viagem a Damasco e a gloriosa visão do mestre,
que constituía o marco inolvidável da sua vida. Desculpem. O ouvinte não dissimulou simpatias. Em poucas horas, sentia-se tão identificado com o novo amigo, quase se fossem conhecidos de longos anos. Após a conversão, Barnabé pretextou qualquer coisa para dirigir-se ao dono da hospedaria, a quem pagou as despesas da hospedagem. Em seguida, convidou-o a acompanhá-lo à igreja do caminho. Saulo não deixou de hesitar, enquanto o outro insistiu. Receio, disse o moço tarcense, um tanto indeciso, pois já ofendi muito a Simão Pedro e demais companheiros. Só por acréscimo de misericórdia do Cristo consegui uma réstia de luz para não perder totalmente meus dias. Ora essa, exclamou Barnabé, batendo-lhe no ombro com bondade, com bonomia, quem não terá errado na vida? Se Jesus nos tem valido a todos, não é porque o mereçamos, mas pela necessidade de nossa condição de pecadores. Em poucos minutos, encontravam-se a caminho. Notando o emissário de Pedro o penoso estado de saúde do antigo rabino. Muito pálido e abatido, parecia caminhar com esforço. Tremiam-lhe as mãos, sentia-se febril. Deixava-se levar, como alguém que conhecesse a necessidade de amparo. Sua humildade comovia o outro, que a seu respeito ouvira tantas referências desairosas, vergonhosas. Então, Barnabé se encantara, realmente, e percebeu a veracidade da transformação de Saulo, Chegados à casa, Prócoro lhe abriu a porta, mas desta vez, Saulo não ficaria a esperar indefinidamente. Barnabé tomou-lhe a mão afetuoso e dirigiram-se para o vasto salão, onde Pedro e Timão os esperavam. Saudaram-se em nome de Jesus. O antigo perseguidor empalidecera mais. Por sua vez, ao vê-lo, Simão não ocultou um movimento de espanto ao notar-lhe a diferença física. Aqueles olhos encovados, aqueles olhos fundos, a extrema fraqueza orgânica, falavam aos apóstolos galileus de profundos sofrimentos. Irmão Saulo, disse Pedro comovido, Jesus quer que sejas bem-vindo a esta casa. Assim seja, respondeu o recém-chegado de olhos úmidos. Timão abraçou-o com palavras afetuosas, em lugar de João, que se ausentara ao amanhecer, a serviço da confraria de Jope. Em breves momentos, vencendo o constrangimento do primeiro contato com os amigos pessoais do mestre, depois de tão longa ausência, o moço tarcense, atendendo-lhes o pedido, relatava a jornada de Damasco. Então, vamos ter aqui Saulo relatando, contando tudo, todos os acontecimentos daquela ida dele para Damasco. Com todos os pormenores do grande acontecimento, evidenciando singular emotividade nas lágrimas que lhe banhavam o rosto. Sensibilizara-se sobremaneira ao relembrar tamanhas graças. Pedro e Timão já não tinham dúvidas. A visão do ex-rabino tinha sido real. Ele descreveu, Descreveu Jesus sem o conhecer. E eles conheceram. Eles conviveram com o mestre. Ambos, em companhia de Barnabé, seguiram a descrição até o fim com os olhos cheios de pranto. Efetivamente, o mestre voltara, a fim de converter o grande perseguidor da sua doutrina. Requisitando Saulo de Tarso para o redil do seu amor, revelara mais uma vez a lição imortal do perdão e da misericórdia. Então, aqui, eles não puderam
deixar de acreditar. Eles perceberam a lição que Jesus viera dar, trazendo para o seio da Igreja do Caminho o perseguidor, transformado pelo seu amor. E terminada a narrativa, o ex-doutor da lei estava cansado e abatido. Instado a explanar suas novas esperanças, seus projetos de trabalho espiritual, bem como o que pretendia fazer em Jerusalém, confessou-se desde logo profundamente reconhecido por tanto interesse afetuoso e falou com certa timidez. Vocês estão reparando, né, na postura de Saulo, completamente diferente do doutor da lei de outrora, humilde, envergonhado, afetuoso, tímido. Necessito entrar numa fase ativa de trabalho com que possa desfazer meu passado culposo. É verdade que fiz todo o mal à Igreja de Jesus em Jerusalém, mas se a misericórdia de Jesus dilatar, né, ampliar minha permanência no mundo, empregarei o tempo em estender esta casa, né, em distribuir, espalhar, né, esta casa de amor e paz a outros lugares da terra. Então, o que nós vemos aqui, né? Desculpem. Saulo, ele reconhece o mal que fez, né? A Igreja de Jesus, está arrependido, né? E reconhece que ele precisa fazer alguma coisa para reparar os seus enganos, né? Então, reconhecer, se arrepender, né? Se arrepender, reconhecer, se arrepender e reparar. É esse o caminho. E ele está assim. Então, ele reconhece o mal que fez a igreja, se arrepende desse mal cometido, né? E vê que necessita reparar. E ele já, então, quer levar a palavra, né, do Messias a outros lugares, além de Jerusalém, além de Damasco. Sim, replicou Simão ponderadamente. Certo que o Messias renovará tuas forças, de modo a poderes atender a tão nobre cometimento na época oportuna. Né? Tudo a seu tempo, né, Saulo? Vamos com calma. Né? Saulo parecia confortar-se com a palavra de encorajamento, deixando perceber que desejava consolidar a confiança dos ouvintes, arrancou das dobras da túnica atafada, né, rafada, rota, né, um rolo de pergaminhos e, apresentando-o ao ex-pescador de Cafarnaum, Pedro, disse sensibilizado. Então, ele mostra, né, para Pedro. Aqui está uma relíquia da amizade de Gamaliel, que trago invariavelmente comigo. Pouco antes de morrer, ele me deu a cópia das anotações de Levi, concernentes à vida e feitos do Salvador. Tinha em grande conta estas notas, porque as recebeu desta casa na primeira visita que fez. Simão Pedro, evocando gratas recordações, tomou os pergaminhos com vivo interesse. Saulo verificava que o presente de Gamaliel, né, tivera a finalidade prevista pelo generoso doador. Porque Gamaliel, ele quando entregou a ele os pergaminhos, né? Saulo até falou, não precisa, o senhor me dê uma cópia, não precisa me dar o original, o senhor fez tantas cópias, eu já vou ficar muito satisfeito com uma cópia. Mas Gamaliel já estava ali prevendo que seria esse original, seria como, hoje, vamos dizer, um passaporte, uma garantia para Saulo, né? Uma prova de
que ele realmente tinha se convertido. Ele poderia usar daquilo, porque para ele já não adiantava mais, porque ele já estava idoso, sentia que estava próximo de morrer. Então, para Saulo, aquilo teria mais utilidade. Continuando. Desde esse instante, os olhos do antigo pescador fixaram-se nele com mais confiança. Pedro falou da bondade do generoso rabino, informando-se da sua vida em Palmira, dos seus últimos dias, do seu traspasse. O discípulo atendia satisfeito. Voltando ao assunto de suas novas perspectivas, explicou-se mais amplamente e sempre humilde. Tenho muitos planos de trabalho para o futuro, mas sinto-me combalido e doente. O esforço da última viagem, sem recursos de qualquer natureza, agravou minha saúde. Sinto-me febril, o corpo dolorido, a alma exausta. Tens falta de dinheiro? Interrogou Simão bondosamente. Sim, respondeu hesitante. Essas necessidades, esclareceu Pedro, já foram providas em parte. Não te preocupes em demasia. Recomendei a Barnabé que pagasse as primeiras despesas da hospedaria. E quanto ao mais, convidamos-te a repousar conosco o tempo que quiseres. Esta casa é também tua. Usa de nossas possibilidades como te aprouver. O hóspede sensibilizou-se. Como que não, né? Ele certamente, lembrando de um passado, né? De tantas dores que ele provocara a todos ali, agora sendo tão amorosamente acolhido, sentindo-se um igual. Recordando o passado, sentia-se ferido no seu amor próprio, né? Pois ainda estava lá aquela vaidade, aquele orgulho, né? Mas ao mesmo tempo rogava a Jesus o auxiliasse para não desprezar as oportunidades de aprendizado. Aqui já tivemos a humildade. Ele ainda o conflito ainda, né? De sentimentos, né? As coisas que vêm à tona quando estamos em transformação. Não somos perfeitos, nenhum de nós, né? E ele aqui ainda estava em plena ebulição, vamos dizer assim, né? Aceito, respondeu em voz reticenciosa, revelando acanhamento. Ficarei convosco enquanto minha saúde necessitar de tratamento. E, como se tivesse extrema dificuldade em acrescentar um pedido ao favor que aceitava, depois de longa pausa em que se lhe notava esforço para falar, solicitou comovedoramente. Caso fosse possível, desejaria ocupar o mesmo leito em que Estevão foi recolhido generosamente nesta casa. Barnabé e Pedro ficaram altamente emocionados. Todos haviam combinado não fazer alusão ao pregador massacrado sobre apulpos, né, sobre vaias e pedradas. Não queriam relembrar o passado perante o convertido de Damasco, ainda mesmo que sua atitude não fosse essencialmente sincera. Então, aqui nós temos ele mesmo, né, trazendo à tona a lembrança de Estevão. Ouvindo-o, o antigo pescador de Cafarnaum chegou quase a chorar. Com extrema dedicação, satisfez-lhe o pedido, e assim foi ele conduzido ao interior, onde se acomodou entre lençóis muito alvos. Pedro fez mais. Compreendendo a profunda significação daquele desejo, trouxe ao convertido de Damasco singelos pergaminhos que o mártir utilizava diariamente no estudo e meditação da lei, dos profetas e do evangelho. Ainda trouxe, para completar, os pergaminhos de Estevão,
com suas anotações. Apesar da febre, Saulo regozijou-se. Tomado de profunda comoção, nas passagens prediletas dos pergaminhos sagrados, leu o nome de Abigail grafado diversas vezes. Ali estavam frases peculiares à dialética da noiva amada, né? O jeitinho dela falar, né? Estavam ali anotados, né? Datas que coincidiam perfeitamente com as suas revelações íntimas, quando ambos se entretinham a falar do passado no pomar de Zacarias. Tudo ali anotado. A palavra Corinto era repetida muitas vezes. Aqueles documentos pareciam ter uma voz. Falavam-lhe ao coração de um grande santo amor fraternal. Ouvia-o em silêncio e guardou as conclusões avaramente. Não revelaria a ninguém suas íntimas dores. Bastavam aos outros os grandes erros da sua vida pública, os remorsos, as retificações que, apesar de verificadas em campo aberto, raros amigos conseguiam compreender. Observando-lhe a atitude de constante meditação, Pedro desdobrou-se na tarefa de assistência fraternal. Eram as palavras amigas, os comentários acerca do poder de Jesus, os caldos suculentos, as frutas substanciosas, a palavra de bom ânimo. Por tudo isso, sensibilizava-se o doente, sem saber como traduzir sua gratidão imperecível. Entretanto, notou que Tiago, filho de Alfeu, receoso, talvez dos seus antecedentes, não se dignava a dirigir-lhe uma palavra. Arvorado em rígido, cumpridor das leis de Moisés, dentro da igreja do caminho era percebido, de vez em quando, pelo moço tarcense, qual sombra impassível a deslizar, balbuciando preces silenciosas entre os enfermos. Aqui nós temos o Tiago, filho de Alfeu, né? Então, por que sempre trazem essa questão, né? Porque haviam dois Tiagos. O Tiago de Alfeu, filho de Alfeu, irmão de Levi e Tadeu, né? O Tiago menor. E ainda havia o outro Tiago, que era filho de Zebedeu, irmão de João. Esse João, o evangelista. Então, esse Tiago aqui, filho de Alfeu, a quem Saulo encontrou, né, poupou da prisão, por estar estudando, né, a lei de Moisés, continuava ali, firme, né, os ensinamentos, cumprindo a lei de Moisés. Né. E continua. A princípio, sentiu quanto lhe doía aquele desinteresse, mas logo considerou a necessidade de humilhar-se diante de todos. Nada fizera ainda que pudesse positivar suas novas convicções. Quando nominava no Sinédrio, também não perdoava as adesões de última hora. Então, ele sempre ele pondera com isso, né? Como era antes? Como eu era antes? Eu não posso exigir de outros aquilo que eu sei como acontece, porque eu era assim. Logo que entrou a convalescer, já plenamente identificado com a afeição de Pedro, pediu-lhe conselhos sobre os planos que tinha em mente, encarecendo a máxima franqueza para que pudesse enfrentar a situação por mais duras que lhe fossem as circunstâncias. De minha parte, disse o apóstolo ponderadamente, não me parece razoável permaneceres em Jerusalém, por enquanto, neste período de renovação. Para falar com sinceridade, há que considerar teu novo estado d'alma como a planta preciosa que começa a germinar, né? Que precisa de maiores cuidados, porque está recém-germinando. Né? É necessário dar liberdade ao germe divino da fé. Na hipótese da tua permanência aqui,
Encontrarias diariamente, de um lado, os sacerdotes intransigentes em guerra contra o teu coração, e de outro, as pessoas incompreensíveis, que falam nas extremas dificuldades do perdão, embora conheçam de sobra as lições do Mestre neste sentido. Não deves ignorar que a perseguição aos simpatizantes do caminho deixou traços muito profundos na alma popular. Não raro, aqui chegam pessoas mutiladas que amaldiçoam o movimento. Isso para nós, Saulo, está num passado que jamais voltará. Contudo, essas criaturas não o poderão compreender assim de pronto. Em Jerusalém estarias mal colocado. O germe de tuas novas convicções encontraria 1000 elementos hostis e talvez ficasses à mercê da exasperação, da irritação. Então, e vejam ainda o cuidado, né, que Simão tem ao falar com Saulo. Ele aqui: não deves ignorar a perseguição aos simpatizantes do caminho, né? Sem dizer, não deves esquecer como você perseguia, né, os simpatizantes do caminho, iniciou toda aquela perseguição, o mal que você causou. Não, ele trouxe de uma forma genérica, né, para não apontar o dedo, que não era mais necessário fazer isso, porque ele via quão real era a transformação de Saulo. Voltarei a Tarso, disse com humildade. Não, desculpa, pulei aqui. O rapaz ouviu as advertências ralado de angústia, sem protestar. O apóstolo tinha razão. Em toda a cidade encontraria críticas soezes, né, vulgares, desprezíveis e destruidoras. Voltarei a Tarso, disse com humildade. É possível que meu velho pai compreenda a situação e ajude meus passos. Sei que Jesus abençoará meus esforços. Se é preciso recomeçar a existência, recomeçá-la-ei no lar de onde provim. Simão contemplou-o com ternura, admirado daquela transformação espiritual. Diariamente, ambos reatavam as palestras, amistosas. O convertido de Damasco, inteligência fulgurante, revelava curiosidade insaciável a respeito da personalidade do Cristo, dos seus mínimos feitos e mais sutis ensinamentos. Outras vezes solicitava ao ex-pescador todos os informes possíveis sobre Estevão, regozijando-se com as lembranças de Abigail, embora guardasse avaramente os pormenores do seu romance da mocidade. Inteirou-se, então, dos pesados trabalhos do pregador do Evangelho quando no cativeiro. Da sua dedicação a um patrício de nome Sérgio Paulo. Lembram aquele que Estevão cuidou, não é? Dentro da galera. Da fuga em miserável estado de saúde no porto palestinense. Do ingresso na Igreja do Caminho como indigente. Das primeiras noções do Evangelho e consequente iluminação em Cristo Jesus. Encantava-se ouvindo as narrativas simples e amorosas de Pedro, que revelava sua veneração ao mártir, evitando melindrá-lo na sua condição de verdugo repeso. Então, imaginem, não é? A oportunidade que ele estava tendo de ouvir de um apóstolo, de alguém que conviveu diretamente com o Mestre. E ele se aproveitou disso o quanto pôde. E ouviu as narrativas sobre o Cristo, né, sobre a personalidade dele, sobre o jeito de ser, sobre as coisas que fez. E depois ainda conheceu a miúde toda a história de Estevão. E ele realmente estava aqui, embevecido, aproveitando cada palavra que Simão tinha para trazer. E aqui, então,
neste momento em que ele está aqui encantado, né? Ouvindo as narrativas do ex-pescador de Cafarnaum, nós vamos fazer a pausa do estudo de hoje e retomaremos no nosso próximo encontro. Vamos orar? Mestre amado, encerramos aqui mais uma vez o nosso estudo, vendo tantas lições que os apóstolos nos trouxeram ao acolher Saulo de Tarso. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de conhecer a fundo estes momentos que viveu Saulo de Tarso junto à Igreja do Caminho. Que possamos aproveitar a cada dia, Senhor, as lições adquiridas. Se conosco nessa semana que nos separa de nosso próximo encontro e permita-nos, Senhor, estar contigo novamente aqui. Que possamos, então, nos reencontrar para dar continuidade ao estudo, com a bênção do Pai Celestial. Que assim possa ser. Graças a Deus. É isso, amigos queridos. Encerramos aqui o estudo de hoje, procurando trazer para a nossa vida diária, não é, o aprendizado. Que possamos nos encontrar novamente aqui no canal Videira Espírita para dar continuidade a esse estudo tão belo e tão importante. Que possamos, então, nos rever na próxima semana, no próximo estudo. Até lá, que a paz de Jesus esteja com todos nós.